Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na análise do Rio Bravo Fundo de Fundos, o RBFF11. Vamos destrinchar o último relatório gerencial deles para entender o que aconteceu e quais foram os resultados. E só para deixar todo mundo na mesma página, a nossa conversa aqui é baseada nos dados de outubro de 2025, ok? Essas informações foram divulgadas pela gestora agora em novembro. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, uma ficha técnica rápida com o desempenho. Depois, vamos entender como funciona a operação de um FOF, que é um pouquinho diferente. Na sequência, a gente olha os resultados do mês, dá uma espiada na carteira, vê qual é a estratégia do gestor e, no final, um resumão com os destaques. Bora lá? Fechado. Começando então pela ficha técnica e desempenho. Aqui a gente vai ver os números principais, aquele raio-x do fundo no mês. Bom, antes de mais nada, que tipo de fundo é esse? Ele é um FOF, ou seja, um fundo de fundos. Na prática, ele não é dono direto dos prédios dos galpões, ele investe comprando cotas de outros fundos imobiliários. A estratégia deles, o que o gestor chama de tese fundamentalista, é basicamente fazer uma análise bem a fundo para escolher os melhores ativos, pensando sempre em montar uma carteira de qualidade para gerar renda lá na frente, no longo prazo. E agora, vamos para a parte que todo mundo gosta de saber. Dividendos. Em outubro, o fundo pagou 51 centavos por cota, um valor que, aliás, tem se mantido bem constante nos últimos meses. Tá, mas 51 centavos é bom? Olha, se a gente anualizar isso com base no preço da cota no final do mês, chegamos a um dividend yield de 12,4%. É um retorno bem interessante, com certeza. Agora, dê uma olhada nesse indicador aqui, o P sobre VP. Ele está em 0,79. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o mercado está pagando R$ 49,22 por uma cota que, no papel, no seu valor patrimonial, vale R$ 62,24. Ou seja, o fundo está sendo negociado com um belo desconto de 21%. Isso é um ponto que chama bastante atenção. Ok, vamos avançar. Agora a gente entra na análise operacional. E aqui tem um detalhe importante. Analisar a operação de um FOF não é a mesma coisa que analisar um fundo de tijolo comum. Muita gente sempre pergunta, né? Ah, mas qual a vacância do fundo? Quem são os inquilinos? E os contratos vencem quando? Então, aqui está o pulo do gato. Como o fundo investe em cotas de outros FIIs, ele não tem imóveis próprios. Por isso, aquelas métricas clássicas de vacância, lista de inquilinos, vencimento de contrato, elas simplesmente não aparecem no relatório dele. Essas informações estão lá nos relatórios dos fundos que ele investe. Para entender a saúde da operação, a gente tem que olhar para dentro da carteira dele, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Beleza, agora vamos para o financeiro, o coração do fundo. Bora ver de onde veio a grana em outubro e para onde ela foi. Olha só essa tabela de resultados. A maior fatia do bolo, mais de R$ 2.100.000, veio dos dividendos dos outros FIIs que estão na carteira. Além disso, o fundo também ganhou 312 mil com a venda de algumas cotas e mais uns 84 mil de aplicações financeiras. Depois de tirar as despesas, o resultado total do mês ficou em uns 2.400.000. E o que foi feito com esse resultado todo? Bom, traduzindo para a cota, o fundo gerou 64 centavos. Desses, ele distribuiu aqueles 51 centavos que a gente já falou e os outros 13 centavos foram guardados, acumulados numa reserva de resultados. Essa reserva, aliás, já tem 38 centavos por cota guardados no semestre. Isso é ótimo, porque dá uma certa segurança, um colchão para as futuras distribuições. Certo, vamos mergulhar agora na carteira do fundo. Afinal, onde é que o dinheiro dele está investido? A gente vê aqui uma carteira bem espalhada, bem diversificada. A maior parte, quase 29%, está em fundos de papel, os CRIs, que são títulos de dívida. Em segundo lugar, com quase 23%, vem o setor de logística. E depois, bem pertinho um do outro, varejo e escritório, somando aí mais ou menos 25%. E se a gente olhar nome por nome, as 5 maiores apostas do fundo são RBVA 11, BTLG 11, RCRB 11, XPML 11 e o XPCI 11. Juntos, esses 5 caras representam uns 35% da carteira. Ou seja, existe uma certa concentração neles, mas ainda sobra muito espaço para diversificação no resto do portfólio. E o que mudou em outubro? O principal movimento foi um aumento da posição no XPCI 11, um fundo de CRI. Ele virou a 5ª maior posição da carteira.
Foi um movimento estratégico, pensando em renda a longo prazo. Para bancar essa compra e ainda reforçar o caixa, o gestor vendeu um pouco de outros ativos. E essa venda, olha que legal, ainda gerou um ganho de capital de 8,3 centavos por cota. Ok, já vimos os números, já vimos a carteira. Mas e a cabeça do gestor? O que ele está pensando? Qual é a visão para o futuro do fundo? Esse gráfico aqui é a chave para entender a tese de investimento do gestor. Ele mostra o que eles chamam de duplo desconto. Pensa comigo. A primeira barra é o preço que o mercado paga hoje, R$ 49,22. A segunda é o valor real, o patrimonial, que já daria um ganho de mais de 26%. Mas a mágica está na terceira barra, a cota potencial. E se os fundos lá dentro da carteira, que também estão com desconto, voltassem para o seu valor justo? Aí, meu amigo, o valor da cota do RBF-F11 pularia para R$ 74,68. É um potencial de valorização de mais de 50%. É uma tese bem ousada. Claro que nem tudo são flores. Olhando para o cenário brasileiro, o gestor acende um alerta. Uma medida provisória perdeu a validade em outubro e isso aumentou o risco fiscal do país. O impacto estimado é de 20 bilhões de reais no orçamento de 2026. E a gente sabe, né? Incerteza fiscal nunca é bom para o mercado. Mas mesmo com esse risco fiscal no radar, o gestor está otimista com o mercado de FIIs. Ele diz que os fundos de tijolo, que são a maior parte da carteira, estão sendo negociados muito abaixo do que valem. E com a expectativa de que os juros comecem a cair no ano que vem, esses fundos têm um potencial de valorização bem grande pela frente. Uma pergunta que sempre aparece é sobre dívidas, né? Alavancagem, endividamento. Então é importante saber que esses indicadores não aparecem no relatório mensal de um FOF. Por quê? Porque a dívida não é dele diretamente. Se algum fundo que ele investe tem dívida, essa informação vai estar no balanço daquele fundo e não no balanço do FOF. Bom, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças e fazer um resumo com os pontos de destaque. Então, o que a gente tem de bom? Um dividend yield de mais de 12%, um desconto de 21% sobre o valor patrimonial e aquela tese de um potencial de upside gigante. E, claro, uma gestora com mais de 10 anos de estrada. Agora, o que precisa ficar no radar? O cenário político e fiscal do Brasil, a gente sabe que é instável, o mercado de FIIs é muito sensível aos juros e aquele duplo desconto pode ser uma oportunidade, mas também pode ser o mercado dizendo que tem risco na jogada. E claro, o desempenho do fundo depende muito da recuperação do IFIX como um todo. E antes da gente ir para a pergunta final, aquele recado rápido. Se esse tipo de análise ajuda de alguma forma, a sua inscrição faz toda a diferença para a gente. Ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para mais gente. Para fechar, vou deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Com esse desconto atual e o potencial de valorização que o gestor desenhou, esse desconto em dobro do fundo é uma baita oportunidade de compra ou é um sinal de alerta, mostrando que o mercado ainda está com o pé atrás por causa dos riscos? Fica aí a reflexão. A resposta, claro, vai depender muito da análise do perfil de cada investidor.